8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com o vereador Rafael Twin. A gente fala aqui sobre o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, tem ainda separado aqui agora, né, como norte aqui para a gente continuar a nossa conversa, o Paraesporte, que era na Fundação Municipal de Esportes e foi para o ENF, e também a própria relação do Rafael Twin com o Vladimir. Eu volto com você, Aloysio, e claro, essa questão do esporte, né, tem sempre uma demanda muito grande de assunto, de pauta, né, de conversa, e uma coisa vai puxando a outra. Eu volto com você, Aloysio. Tem aqui manifestações aqui também no streaming. O empresário aqui, Luiz Carlos Chicre, acabou de colocar aqui agora. O Paraesporte, que é o tema desse bloco, né? O Paraesporte não é só uma palavra para os especiais familiares, só indo ver eles praticando esporte para se entender. É uma boa definição? O Paraesporte, eu acho que hoje é a principal razão minha. Eu tenho uma afinidade gigantesca e engraçado, Luiz, porque geralmente quem trabalha com pessoas com deficiência tem algum parente, tem algum filho, e eu não sei porquê, eu já estou há 16, 17 anos trabalhando não só com pessoas com deficiência, mas em vários projetos sociais. Meu primeiro projeto social, eu tinha 18 anos no Flamengo, foi no Pavãozinho Cantagalo. Então, você vê, são mais de 20 anos de projeto social. E há uns 16, 17 anos eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. Foi um jogo estudantil que eu ajudei a organizar lá na Escola Naval, os jogos estudantis não, jogos estaduais das APAES. E dali eu me encantei com aquela galerinha, com a alegria deles, e realmente fui trabalhando muito em cima de projetos para pessoas com deficiência. Criei o Paraesporte lá em Rio das Ostras, ganhei o título de embaixador nacional das Olimpíadas Especiais Brasil. Hoje eu sou um dos embaixadores das Olimpíadas Especiais Brasil, junto com o Zico, junto com o Flávio Canto, junto com o Cafu, entre grandes outros atletas de ponta aí, até uma honra estar no meio desses feras. E o Paraesporte começou em Rio das Ostras, foi criado por mim e pelo Fábio, por uma equipe maravilhosa lá. Quando a gente veio para Campos aqui, a gente implantou o Paraesporte na Prefeitura de Campos. E agora nós estamos colocando o Paraesporte lá na UENF. Agradecer o Raul, o reitor da UENF, que abriu as portas para a gente. E deixar bem claro, Luiz, o Paraesporte, já me perguntaram isso antes, o Paraesporte não tem nada de política, a Paraesporte é de todos. Quem quiser participar do Paraesporte é aberto a todos, é de graça, não tem lado político A, lado político B, não tem nada, pelo contrário. Inclusive eu peço para nem ser chamado de vereador quando eu estou nos eventos do Paraesporte, porque eu acho que essas crianças e essas pessoas estão muito acima da gente, muito acima de política. Nós estamos realizando inclusão para pessoas que nunca tiveram oportunidade de estar, às vezes, a gente chama às vezes de pessoas invisíveis, que às vezes não tem oportunidade de fazer nada. Quando sai no restaurante, as pessoas ficam olhando, tem um tipo de deficiência, não tem. Então, quando a gente abre um espaço e coloca as pessoas com deficiência junto às pessoas sem deficiência, e é tudo 100% normal, no qual a pessoa com deficiência chegar atrasada leva bronca, se fizer uma falta numa competição é expulsa, é normal. É lógico que o objetivo do projeto Paraesporte é social, é qualidade de vida. Agora, se destacam, um ou outro se destacam, e como o exemplo que aconteceu em Abu Dhabi, né, nos Jogos Mundiais em Abu Dhabi, que foram 192 países, 10.500 atletas, que Campos foi com 50% da seleção brasileira, atletas de Campos do Paraesporte. Então você vê como a magnitude desse projeto é importante. O Paraesporte se transformou no maior projeto para pessoas com deficiência do Brasil, integrando 50% da seleção brasileira e voltando com a prata no vôlei com a prata no futebol e com o bronze no vôlei de praia. E é uma Olimpíada, realmente. Para falar a verdade, as Olimpíadas Especiais hoje só perde para a Olimpíada. É maior até que a Paralimpíada, para vocês terem uma noção. Até para o pessoal entender, e existe as Olimpíadas, né, que é o Comitê Olímpico, que está acontecendo agora, são as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Existe a Paralimpíada, que são deficiências físicas, e existem as Olimpíadas Especiais, que é deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo.
O Paraesporte atende todos os tipos de deficiência, mas eu te falo aí que 70% são deficiência intelectual, que no Brasil ainda são pouquíssimas pessoas que desenvolvem um trabalho com essas pessoas extraordinárias. E um dado, Aloysio, muito importante, que me surpreendeu há pouco tempo atrás, eu não tinha noção disso. Eu fiz uma pergunta outro dia e me responderam. Inclusive, foi um dos diretores das Olimpíadas Especiais. Depois eu fui averiguar e realmente era verídica a informação dele. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É um número muito grande, é 1/4 da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. Às vezes com deficiência menor, às vezes uma deficiência maior. Então é uma classe muito grande da sociedade que a gente precisa dar mais atenção, precisa olhar com mais carinho, não só no esporte, mas na inclusão da sociedade como um todo. Twin, você bem que adiantou o assunto. Vamos voltar um pouquinho, sair um pouco da Olimpíada, vamos retroagir lá para maio. Você é vereador da base, né, da base governista. Era entendido assim, você tinha cargos indicados por você, sobretudo na Fundação Municipal do Esporte, que você comandou no governo Rafael, comandou com um brilho, tanto que foi ela que serviu para a sua eleição a vereador. Né? Você foi eleito vereador, você já era conhecido como atleta, como empresário, mas como uma pessoa pública, foi seu trabalho na Fundação que o levou, né, sem sombra de dúvida, que o levou a ser vereador. A aprovação do seu trabalho foi que fez as pessoas votarem em você. E aí tem aquela votação lá do dia 25 de maio, do pacote do governo. Tinham 3 projetos mais polêmicos com cortes ao servidor. Você votou com o governo. Só que como é chamado grupo independente, só que como você, o Bruno Viana e o Fred Machado se colocaram contra o Código Tributário, e nessa novela que está aí até agora, deve agora a gente conhecer os próximos capítulos. Acho que agora é agosto, né? Se vai ser proposto, se não vai, se vai ser aprovado, se não vai. Mas o fato é que depois daquilo ali, você, além de perder os cargos, o Paraesporte, ele migrou da Fundação Municipal para o ENF. Foi consequência da sua postura enquanto vereador que houve essa mudança? Luiz, eu vou repetir. O Paraesporte, vamos falar do Paraesporte, depois eu vou falar dessa questão da base ou não. O Paraesporte, cara, foi criado por mim em Rio das Ostras. Então, onde eu estiver indo, eu vou levar o Paraesporte comigo, entendeu? Então, inclusive, por eu ser um dos embaixadores das Olimpíadas Especiais, a gente consegue fazer curso de capacitação, a gente consegue trazer eventos. Então, é uma coisa que me acompanha, independente de político ou não. E eu já deixei bem claro. Hoje, por exemplo, o Paraesporte acontece na UENF com professores voluntários. Inclusive, nós estamos a usar o canal aqui. Quem quiser ajudar de alguma forma, iniciativa privada, a gente está buscando, correndo atrás de patrocínio. Então, assim, é uma coisa natural, que não existe, mais uma vez eu repito, não existe política dentro do Paraesporte. Agora, a respeito da Fundação Municipal de Esporte, o que aconteceu? Quando, no primeiro turno, eu fiz uma campanha praticamente sozinha, não apoiei nenhum candidato a prefeito, andei praticamente sozinho mesmo. É lógico que não traí Rafael Diniz, mas houve um afastamento, mas nada de briga. Hoje a gente se fala, se dá bem, mas houve um afastamento meu na época, junto ao grupo do ex-prefeito Rafael Diniz, mas eu decidi andar com minhas próprias pernas e não quis me vincular a majoritária nenhuma. Apesar de ter feito algumas reuniões para Rafael, né, por questões de ética e por eu ter sido tudo que se tratou, e eu deixei muito, muito à vontade todo mundo que estava comigo para escolher quem quisesse, e a grande maioria tinha muita ligação ainda ao governo passado. Mas, então eu fiz uma campanha muito, muito pura e sozinha no primeiro turno. No segundo turno nós tivemos 2 candidatos. Eu conversei com 2 várias vezes, todos os 2 vieram na minha casa diversas vezes, 3, 4, 5 vezes, eu, naquele momento eu achava o prefeito Vladimir mais preparado que o candidato Caio, e o que eu pedi ao Vladimir foi só uma coisa: Vladimir,
eu perguntei, você acha que eu fiz um bom trabalho à frente da Fundação Municipal de Esporte? E era unânime, o Vladimir falou isso durante 4 anos. A gente tem filhos que estudam juntos e falava isso publicamente. Nós, Twin, você é a melhor secretaria que tem, e elogiava publicamente, o prefeito Vladimir elogiava o trabalho e falava que, inclusive, dentro da casa dele, as pessoas elogiavam muito o trabalho da Fundação Municipal de Esporte, no qual a gente tem muito orgulho do que a gente fez realmente, e ninguém faz nada sozinho, Luiz. Se eu não tivesse aquela equipe espetacular, a gente não conseguiria fazer nada. E tive liberdade para poder trabalhar. Não tive dinheiro, mas a gente correu atrás de dinheiro e tive liberdade. Então, o meu pedido a ele era assim: olha, beleza, eu te apoio no segundo turno, mas eu te peço um favor, mantenha os projetos que você mesmo elogia. Mantenha os projetos que você mesmo diz que foram bons. Mantenha os projetos. Nós retornamos com os Jogos Estudantis depois de 13 anos sem ter os Jogos Estudantis. Abrimos o Via Esporte na do Bernat, que foi um sucesso. Trouxemos a Federal Kids, que foi o maior evento esportivo em combate à pedofilia, com os quadrilhos da fumaça e tudo. Fizemos o Alô Farol totalmente com iniciativa privada. Pulamos de 1.200 atendimentos para 21 mil atendimentos. Fomos vice-campeão estadual do vôlei adulto. Fomos campeão carioca do basquete adulto. Abrimos as escolinhas de futebol, escolinha de triatlon, só tem 2 escolinhas públicas de triatlon no Brasil, nós abrimos na Vila Olímpica do Alphaville, enfim, botamos todas as vilas olímpicas funcionando. Então, assim, mantenha isso. Tudo bem que veio a pandemia e apertamos a mão e fomos trabalhar. Quando realmente veio essa questão do Código Tributário, que eu sou totalmente contra, continuo sendo contra, e você conta qualquer centavo que venha aumentar imposto, que eu acho que se você quiser ajudar a economia de uma cidade, desenvolver a economia de uma cidade, é o inverso, você tem que facilitar a vida do empresário, da indústria do comércio, para gerar emprego, para a gente poder realmente ajudar o desenvolvimento econômico e as pessoas terem dignidade de ter seu salário. Pega o exemplo do Espírito Santo, que está dando um banho, um show na questão de incentivo fiscal, de incentivo financeiro, de incentivo ao desenvolvimento, principalmente de indústria. Se for daqui para Vitória, você vê indústria dos 2 lados, vê agronegócio dos 2 lados, totalmente diferente do estado do Rio de Janeiro. Então, tá aí o exemplo, em questão, outro dia a gente estava dando um exemplo, o IPVA lá é 1/4 do valor daqui. Eles arrecadam muito mais IPVA que a gente. Quantidade de pessoas de Campos que tem carro com IPVA lá no Espírito Santo, porque paga menos e acaba a gente arrecadando menos. Então, minha cabeça é o inverso: ajude o empresário, diminua os impostos, que você vai gerar mais economia, vai gerar mais renda, mais emprego. Outro dia, Luiz, eu falo uma coisa muito importante: programas sociais são importantíssimos, como o retorno do Restaurante do Povo, né, que teve também o apoio do governo do estado, junto à Águas do Paraíba. Agora, o sucesso são de extrema importância, principalmente durante uma pandemia, que a gente está passando por isso. Mas o sucesso dos programas sociais dentro de uma cidade é quanto menos pessoas precisam dele. Aí você vê realmente o sucesso do restaurante popular, o sucesso dos programas sociais, porque quando você vê uma cidade desenvolvida, uma cidade economicamente sustentável, com geração de emprego, os programas sociais eles não são tão usados. Aí sim, os programas sociais vão estar dando certo. Então, assim, minha cabeça é muito definida nessa questão do Código Tributário, que eu acho que tinha que ser o inverso, totalmente o contrário, que é o que até Eduardo Paes está tentando fazer no Rio de Janeiro. Para aumentar a arrecadação, ele está diminuindo os impostos. E aí, quando eu fui contra, realmente está essa confusão toda aí. As entidades de classe, queria dar parabéns para todas as entidades que se uniram e defenderam com unhas e dentes o não aumento do Código Tributário. E eu decidi votar contra, né? Falei que iria votar contra, e realmente eu gravei um vídeo, não tem por que mentir. Houve uma retaliação sim, mas não em pessoas que eu estava indicando, não. São pessoas que estão lá há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tem gente que estava lá antes de eu entrar, que foi mandado embora, só porque trabalhou comigo durante um período. Então eu fui muito claro, não tenho a esconder isso. Gravei um vídeo, postei na minha rede social, inclusive saiu em vários canais de TV, dizendo sim, eu fiquei muito chateado, porque eu ser contra o aumento de imposto, pessoas foram retaliadas que desenvolveram um trabalho muito bacana, não foram pessoas que estavam, que eu coloquei agora, que iam começar a desenvolver, pessoas que realizaram coisas. Tá aí o motivo do Brasil ficar em 15º lugar, 16º, numa Olimpíada, que é a prova como o esporte é tratado no nosso país, por política. Então, a gente começa um trabalho bacana no mundo político,
acaba tudo, começa do zero. Um político começa do zero. E aí a gente não consegue desenvolver. Você, Luiz, você é um amante do esporte, você sabe que você não consegue fazer um atleta olímpico num ciclo de 4 anos. Você precisa de uma vida. E você precisar de uma vida, se ele vem do poder público, isso não pode ser interrompido. Como projeto, não só no esporte, mas como projetos sociais importantes para a sociedade, que eles têm que ser contínuos. Infelizmente, se você pegar a história dos projetos sociais e dos projetos esportivos na cidade, eles começam e terminam. Resumindo, é a política trocando por interesses de voto, ou interesses de grupos, de partidos. E aí, infelizmente, a gente não tem uma política pública esportiva no qual o Brasil deveria ter, e a gente poderia estar muito melhor nos quadros aí, como eu dei exemplo. Você pega, por exemplo, eu estou vendo até um amigo Raul aqui dentro, que é um cubano, você pega exemplo de Cuba. Cuba está na frente do Brasil, e apesar da gente sabe do problema que Cuba está passando, mas eles têm um trabalho contínuo de esporte lá. Eles têm um trabalho contínuo de esporte vinculado à educação. Então, uma prova de um país que está passando por um problema sério de revoluções e de insatisfações, mas você vê o esporte nunca deixou de brilhar em Cuba. Por que não no Brasil? Eu estou dando o exemplo de Campos, por isso funciona, infelizmente, no país inteiro. Então, acho que houve sim uma retaliação, e é lógico que não afeta o Rafael Twin, pessoa física, mas afeta muitas modalidades, muitos garotos, muitos sonhos que poderiam ter continuidade e, infelizmente, não tiveram. Não tiveram na Fundação Municipal do Esporte, mas estão tendo na UENF, né? Não, o ENF é o Paraesporte, estão tendo não ENF. O Paraesporte, eu repito, onde eu estiver, eu vou levar o Paraesporte. Não, você está falando do esporte como um todo, né? O esporte como um todo, entendeu? O Paraesporte é um projeto que eu criei, que foi... eu já desenvolvi ele em Búzios, já desenvolvi ele em Rio das Ostras, já desenvolvi ele em Campos, e nunca parou. O Paraesporte existe há 10 anos e nunca parou. Entendeu? Então, independente de governo A, B, C, eu vou continuar tocando para o esporte, que essas pessoas com deficiência, elas merecem todo o nosso carinho, toda a nossa determinação. Está aí que todos os professores hoje estão lá voluntários e trabalhando num projeto. O Paraesporte, para falar a verdade, nem existe esse nome, né, cara? Paraesporte é uma coisa que um movimento que a gente montou, as Olimpíadas Especiais abraçou, a PAI abraçou, a APOI, a PAP, Educandário do Cego. Então, todos participam gratuitamente e sem viés político ali dentro. Ali é uma coisa que eu não comecei depois que eu virei vereador isso, eu comecei há muitos anos. Então, o Paraesporte realmente é um grande amor da minha vida que eu vou defender com unhas e dentes sempre. Perfeito. Deixa eu usar aqui de novo o recurso aí do nosso grupo de WhatsApp e também vou aqui ao nosso streaming no Face com a participação do ouvinte número 1. Dizia meu pai, ele seria sócio de gaveta. Depois, com o tempo, eu explico o que é isso. Só participa dos lucros. O Maurício Batista e o Arnaldo Neto, eles fazem perguntas bem idênticas, semelhantes. O Arnaldo Garcia, colega aqui nosso de rádio e também colunista aí do jornal Folha da Manhã. Ele pergunta aqui, vereador, o senhor foi o melhor secretário do primeiro ano da administração passada, pelo menos na nossa opinião, e daqueles independentes e sinceros. Qual a contribuição que, como vereador, pode dar ao esporte, independentemente do que já tenha feito, né, naturalmente por ele? Aí o Maurício diz aqui o seguinte: ninguém nega seu excelente trabalho à frente da Secretaria de Esportes. Você tem algum projeto na Câmara dessa modalidade? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né, cara? Não é o papel do vereador executar, né? O papel do vereador é legislar. Então, as pessoas confundem muito, apesar de eu ser muito executivo. Eu acho que eu sou mais executivo que legislativo. Tanto que a gente está vendo outros projetos esportivos, mas isso a gente faz porque eu sempre fiz a vida inteira e eu não vou deixar de fazer. Por exemplo, a gente ajuda o pessoal do tênis clube que está lá o timezinho de natação que está no tênis clube competindo pelo Fluminense, e ajuda por amor mesmo.
O Paraesporte já tem, a UENF, o Paraesporte, como eu disse, a gente já conversou, já ajuda há mais de 10 anos, que é um projeto que eu criei e que eu vou sempre estar ali junto. Mas tem outras modalidades, por exemplo, vamos começar com hidroginástica lá na UENF, para os pais dos garotos com deficiência. Tem o próprio Via Esporte, que eu a pedido do reitor Raul, a gente fez lá na UENF, estava fazendo na UENF, foi um sucesso, a UENF foi um lugar espetacular, tudo arborizado, o Raul é um grande amante do esporte, então a gente tem pretensão de voltar com o Via Esporte lá na UENF mesmo, que é um lugar que as pessoas podem ir ao final de semana, fazer piquenique, passear, enfim, é um lugar que dá para fazer corrida, caminhar, andar de bicicleta, que é até mais arborizado até que realmente lá na Arthur Bernardi, né, que às vezes quando estava muito calor ficava difícil de usar lá dentro. Como vereador, eu criei a lei municipal da essencialidade da atividade esportiva, tornando academias e similares como atividade essencial, houve até manifestação na época, tal, da importância da atividade esportiva, isso dito pela Unesco, dito pela ONU, dito pela Fiocruz, durante a pandemia, para evitar doença, até para ajudar a imunidade, para combater o Covid. Então, realmente, o esporte ficou fechado durante muito tempo, e essas próprias, como bem citei, Fiocruz, Unesco, a ONU, pedindo para as pessoas voltarem a ter atividade esportiva, porque é essencial, sim, a saúde das pessoas, e, inclusive, no combate ao Covid. Então, foi uma lei, eu acho que de extrema importância. Hoje, a atividade esportiva é essencial no município de Campos. O prefeito sancionou a lei, foi votado por unanimidade. Tivemos algumas reuniões com classes de ciclismo para ver questão de segurança. Enviamos vários e-mails já pedindo na questão de buracos, de sinalização. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer como vereador. Como eu disse aqui, eu tenho rodado muito para buscar parcerias para Campos. E é lógico, se a gente puder ajudar o município, não existe essa questão. Eu sinceramente, Luiz, eu não consigo colocar o esporte. Eu, como ex-presidente da Fundação Municipal de Esporte, eu tinha pessoas que tinham projetos lá que eram de oposição e que tinham um bom trabalho e faziam parte do governo. Então, eu acho que o esporte está muito acima de mim, muito acima de qualquer político. Então, se as pessoas entenderem o esporte como a gente bem falou aqui, como união, como um bem geral de todos, que vai ser um prazer meu ajudar a prefeitura, vai ser um prazer meu ajudar os clubes, vai ter um prazer meu ajudar as universidades, porque eu faço realmente, porque eu acho que o esporte é um grande transformador, lógico, vinculado à educação e vinculado à cultura, um transformador na vida das pessoas. Bom, perfeito. Bom, são 8h30. Temos que fazer uma pausa rápida para a gente voltar e continuar a nossa conversa aqui. O retorno do Legislativo ontem, o Código Tributário, né, o polêmico Código Tributário, você já, como a Luísa também percebeu, você já adiantou alguma coisa aí, mas a gente pode focar um pouco mais ainda nisso e ainda, claro, o setor produtivo. Rapidamente o intervalo comercial e a gente volta. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas aí de todos os assinantes. Confira o jornal Folha da Manhã. O programa Folha no Ar volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.